filho amado, e aqui também estará a tua igreja, Senhor. Pai, estamos aqui no mesmo propósito, meu Deus, para te adorar. Senhor, mas em especial, meu Deus, a tua palavra que vai ser ministrada. Usa o teu filho amado, Senhor, para que venha ser um canal de bênção, meu Deus, como sempre foi. Surpreenda o teu filho, surpreenda esta igreja esta noite, meu Deus, porque tu és um Deus de surpresa. Senhor, conduza ele, meu Deus, leva a palavra ao coração, os pensamentos do teu filho amado. Meu Pai, em nome de quanto ele prega, Senhor, visita esta igreja, Pai, visita o dedão desta igreja, meu Pai, e faça, meu Pai, a tua obra, meu Pai, que a tua palavra que vai ser pregada, ela venha alimentar, Pai, a nossa alma, Pai, que possamos sair revestidos e cheios mais, Pai, desta palavra. E também eu te peço, enquanto teu filho amado, ele ministra a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estender as tuas mãos, Pai, continuar estendido na verdade, Senhor, perante a casa dele, Senhor, a família, seus filhos, que o Senhor Deus venha cumprir o ministério do teu filho amado e guardar e livrar de todo mal. E assim eu te peço, usa ele, meu Deus, em nome de Nazaré, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Quantos estão felizes nessa noite? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por nos ter concedido essa oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero, o Ítalo, sua esposa, que foi canal para a minha vida, para estarmos aqui hoje, ministrando a poderosa palavra do Senhor Jesus. Quantos estão ansiosos pela palavra? Pois abra a tua Bíblia junto comigo no livro de 2 Samuel, o capítulo é o de número 2. Segunda Samuel, capítulo de número 6, perdão. 2 Samuel 6, capítulo 6. Amém? Quantos encontraram? Diz assim a palavra: Davi tornou a reunir todos os escolhidos de Israel, 30.000. E Davi levantou-se e se foi com todo o povo que tinha consigo a Balá de Judá, para transportar dali para cima a arca de Deus, sobre ao qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que nela se assentava entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gíbea. E os filhos de Abinadab, Uza e Aiô, guiavam a arca. Versículo de número 4. E quando levavam da casa de Abinadab, que estava em Gíbea, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel celebravam diante do Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de cipreste, de cetros, com harpas, salteros, pandeiros e símbolo. Versículo do número 10 e 11, para finalizar. E não quis, pois, Davi trazer a arca para si, mas Davi a levou para a casa de Obed-edom geteu. E a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Podemos sentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque sua misericórdia nos alcançou mais um dia. O Senhor tem nos livrado
o Senhor tem nos guardado na face da terra, e não tem sido fácil nós pelejarmos nos dias em que vivemos, porque estamos vendo pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo a natureza reagindo no terremoto, no maremoto, no tsunami, e nós observamos que tudo isso faz parte dos sinais que havia de acontecer na face da terra. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, em nome do Senhor. Quando nós olhamos dentro desse texto, nós observamos que este homem chamado Davi é um homem escolhido dentre 7 irmãos da casa de Jessé. Quando nós observamos em 1 Samuel, quando Deus fala ao profeta Samuel, que era juiz, sacerdote, aleluia, Deus designa a Samuel uma ordem dizendo: vai à casa de Jessé, porque eu tenho provido do rei. Se nós observar, Samuel estava se lamentando diante do Senhor, porque o Senhor tinha recusado o chamado de Saul. Deus, ele não rejeitou a Saul, mas Deus rejeitou o seu chamado de ser rei. Se nós observar dentro das Santas Escrituras, nós observamos que Deus direciona Samuel até a casa de Jessé o belemita, e nós observamos que quando Jessé chega, quando Samuel chega diante da casa de Jessé, aleluia, quando Samuel chega na casa de Jessé, nós observamos que aleluia, Jessé, aleluia, traz seus filhos diante o profeta, para que o profeta viesse ungir aquele a qual Deus tinha separado segundo o seu coração. E como todo pai sabe, conhece, Jessé sabia quem era o melhor guerreiro, Jessé sabia quem era o melhor batalhador, o melhor soldado. Jessé apresenta primeiro Abinadab, Jessé apresenta Samar, Jessé vai passando seus filhos, aleluia, a Bíblia vai dizer que nenhum desses Deus escolheu. Aleluia, a Bíblia diz que Samuel fala agora: acabou teus mancebos. Jessé fala: tem um que está no pasto. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Samuel, aleluia, ele vai mandar chamar o Davi. E quando Davi chega diante da mesa, aleluia, está todos reunidos. Ninguém ali tinha ceado, ninguém ali tinha comido, porque a ordem do profeta era para que ninguém viesse comer antes que o menor chegasse. A Bíblia diz que manda chamar o menor chega, o menor é Davi. A Bíblia diz que Davi era formoso, era bonito de se ver, aleluia. A Bíblia diz que Deus brada no coração de Samuel para ungir Davi, e Davi, aleluia, agora é ungido diante dos seus irmãos. A Bíblia diz que agora Davi, ele volta ao campo. Davi é ungido a rei, Davi recebe a unção, mas ele volta ao campo, ele volta a fazer aquilo que ele fazia, que era cuidar das ovelhas dos seus pais. E se nós observar, Davi era um homem valente, Davi era um homem sagaz. Se nós observar dentro das Santas Escrituras, Davi, quando vinha, aleluia, o leão tragar as ovelhas do seu pai, Davi, ele rasgava o leão no meio. Quando, aleluia, vinha tragar, aleluia, o urso vinha tragar as ovelhas dos seus pais, Davi, ele rasgava o urso no meio. E é por isso que Davi conquistou o coração de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer agora que chega a segunda unção e a terceira unção. E na terceira unção agora, dentro deste texto,
texto ao qual nós acabamos de ler, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que Davi reúne todo o povo, aleluia, dentro de Israel, para buscar a arca que estava na casa de Abinadab, no outeiro. E observando esta palavra, eu vi que 20 anos está a arca dentro da casa de Abinadab. Mas se nós olhar, aleluia, e observar, nenhum milagre a arca tem feito na casa de Abinadab. O Senhor não prosperou nada na casa de Abinadab. A Bíblia vai dizer, aleluia, que nem nos tempos de Saul a arca era usada. Mas eu acho interessante este homem, é por isso que Deus nomeia ele um homem segundo o meu coração. Que quando Davi toma posse do reino, do seu reinado, Davi sente dentro do seu coração de buscar a presença. Porque se nós observar, aleluia, nós só, aleluia, andamos se tiver a presença de Deus. No mundo em que vivemos hoje, nós só pode seguir se tivermos a presença de Deus, aleluia. Se nós, aleluia, observar, aleluia, dentro da Bíblia Sagrada, Davi, aleluia, levanta, aleluia, 30 mil homens para buscar a arca. Mas o que eu acho interessante, aleluia, é que Davi, ele não consulta o Senhor antes de buscar a presença. Porque se nós vemos no livro de Levítico, a presença ela só poderia ser trazida nos ombros do sacerdote, aleluia. E Davi não consultou a Deus antes a ir buscar, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Davi está indo buscar a arca que está na casa de Abinadab. A Bíblia diz, aleluia, que Davi chega, e quando Davi chega na casa de Abinadab, Davi pega a arca e põe num carro boi, aleluia, num carro novo de boi. Está guiando agora a arca, Uza e Aiô e os seus filhos. A Bíblia diz que o povo está pulando, o povo está se alegrando, o povo está saltando de alegria, porque a presença de Deus é essa. Aonde tem presença de Deus, aleluia, quem chega quebrado sai inteiro. Aonde chega a presença de Deus, quem está caído, Deus levanta. Aonde chega a presença de Deus, quem está triste sai alegre. A Bíblia diz que a tristeza saltou de alegria. Aonde chega a presença de Deus, o diabo bate de retirada. Aonde chega a presença de Deus, se tem macumba enterrada, o varão do mistério ele desenterra. Aonde chega a presença de Deus, aleluia, não tem nada que fique coberto. Aonde chega a presença de papai, as trevas tem que bater de retirada. Aonde chega a presença de Deus, a pomba gira, ela tem que bater em retirada. Aonde chega a presença de Deus, apelido tem que bater em retirada. A presença de papai já chegou na casa. A Bíblia vai dizer que o povo está indo diante a Israel, saltando de alegria, pulando, saltitando, aleluia, cheio da presença. É isso que a presença de Deus faz, aleluia, e traz para nossas vidas, traz alegria, traz paz, traz mansidão, traz benignidade, traz bondade, traz amor, aleluia. Quem não tem esses frutos, vai buscar, minha filha, meu filho, aleluia, porque os dons não salvam. A primeira alma que eu ganhei, aleluia, para Jesus, eu estava desviado, aleluia. Dom não salva, meu querido, aleluia, mas o que salva, sabe, você sabe o que salva? É o fruto do Espírito Santo, é o amor, é a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão. É isso que vai te salvar, aleluia. Não adianta, aleluia, profetizar, ter revelação, não adianta, aleluia, orar muito e o céu descer, mas não ter obediência, não obedecer pastor, não obedecer pai, não obedecer mãe, é desobediente, e desobediente não tem como carregar a presença.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora o povo está voltando a Israel, saltando, pulando de alegria. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que chega na eira de Quidom, e que quando chega na eira de Quidom, sabe o que, aleluia, o que acontece na eira de Quidom? Os bois que estavam levando a arca tropeça. Usa estende a sua mão. A Bíblia diz que Usa estendeu a mão, a arca pendeu, quando Usa triscou, foi fulminado na hora. Sabe o que significa eira de Quidom? É o lugar onde, aleluia, o trabalhador separa o trigo da palha. Sabe o que significa? É que Deus, nesses últimos dias, Ele vai separar o que peça, Ele vai separar o trigo da palha, e aleluia, só vai ficar na peneira quem pesa, quem tem peso. A palha, o vento de Deus vai soprar. Eita, lebitaia, soquemenaia, sébia. Deus vai soprar a palha, e o trigo, aquele que tem peso na obra, vai ficar, minha filha, cala, cobitaia. Você vai ficar porque você tem peso. Você vai ficar na peneira de Jeová, porque você tem peso. Eita, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Chegou na era de Quidom, os bois tropeçaram, a arca caiu. Sabe por quê? Porque, aleluia, em carroça, aleluia, aquelas pessoas carregavam pepino e cebola. Não era para carregar a presença de Deus. Sabe o que Deus já está me falando? A presença dele se carrega nos ombros. A presença do Senhor se carrega nos ombros. E eu estudando, sabe o que eu achei interessante, presbítero Ítalo? Aleluia, que naquele tempo o sacerdote não podia ser um alto e nem um baixo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela ficava, aleluia, desconcertada. Os sacerdotes, ele tinha que ser, aleluia, tudo igual. Sabe por quê? Porque maior tem que ser ele. É a presença dele que tem que ficar no lugar mais alto. É a presença. Aleluia. 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 Deus está me dizendo que nesses últimos dias Ele vai separar, aleluia, Ele vai separar o que pesa na peneira. Aleluia, você não está entendendo. Deus vai separar, aleluia, o que pesa na peneira. Quem é palha vai voar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jeová está dizendo: eu vou botar meu pé na frente para os boi tropeçar, porque tem muita gente pensando que levar a obra no segundo casamento pode, que falar da vida da irmã pode, que profetizar mentira pode. Deus está dizendo: eu vou botar meu pé e vai tropeçar, porque a presença não se carrega assim. Labataia toque minaia seca. Eu não vim exortar ninguém, irmão, vim pegar a palavra. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, quando ali cai a arca e Usa é fulminado, Davi se entristece. Quando Davi se entristece, eu posso conjecturar Davi lembrando: eu esqueci o principal, que é consultar a presença. Eu vim errado, eu consultei primeiro o homem, os príncipes, os doutores. Eu vim totalmente errado. Sabe o que eu vou fazer? Tem um, aleluia, que sabe adorar. Quem é? Aleluia, a Bíblia vai dizer que Davi bota a arca na casa de Obed-edom. Quando Davi bota a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que só apenas 3
meses, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Você não entendeu? Sabe como Obed-Edom, aleluia, recebeu a arca? Obed-Edom recebeu a arca assim, ó, é de joelho, é só humilhando, é no pó, é a cara no pó, é a cara na cinza. Deus não resiste o coração aquebrantado. Deus não resiste não, meu irmão, aleluia. A Bíblia vai dizer que 3 meses Deus abençoou a casa de Obed-Edom, o geteu, aleluia, glória a Deus. O tema dessa mensagem é trazendo de volta a presença, aleluia, bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé nessa noite, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida, aleluia, eu quero orar pelo teu ministério, eu quero orar pela tua casa, aleluia, bendito é o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Aqui está teu povo reunido diante da tua presença, Espírito da verdade, ó Deus, se a tua palavra, Senhor, é verdadeira, nessa casa de oração, meu Deus, eu peço que a presença do teu Espírito toque mais forte neste ministério, Senhor, no ministério desta irmã, Senhor, no ministério, Senhor, deste irmão, Senhor da glória. Eu peço, ó Deus, que a tua presença invade este lugar, Senhor. Eu peço que a tua presença enche esse ambiente, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, ansiando a tua presença, Deus de poder, Deus de glória. Eu creio, Senhor, que 2025 o Senhor irá encher, meu Deus, lugares, irá encher, meu Deus, altares, cheio da tua presença, Deus. Eu creio em 2025, Deus, o Senhor irá usar, meu Deus, os teus filhos para as vidas que se encontram no crack, para as vidas que se encontram na prostituição, para pessoas que se encontram perdidas na droga, para as pessoas que se encontram perdida na Cracolândia, na boca de fumo. Deus de poder, Deus de glória, Senhor, nesta noite, Pai, me diz esse, Senhor Jesus, para abrir a obra na face da terra. Batiza, Senhor, batiza, Espírito Santo, batiza, Senhor, nessa noite. Espírito, estamos aqui, Senhor, reunidos para sermos cheios da tua presença. Lemanaya soke minaya serga nava sebia. Eminaya soke minava serga. Espírito da verdade, ó Deus, nesta noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor, ansiando pelo teu Espírito Santo, ó Senhor Jesus. A presença do Senhor nos inunda nesta noite, ó Deus. Quebra, Senhor, toda oração contrária contra esse ministério. Quebra, Senhor, toda oração, meu Deus, do adversário. Quebra toda macumbaria, toda feitiçaria, Senhor, nesta noite, ó Deus. Eu peço, Senhor Jesus, em nome do Senhor, Espírito Santo da verdade, ó Deus, nesta noite, Pai, enche mais o teu filho de graça, e enche mais o teu filho, Senhor Jesus, de poder, de unção, meu Deus, para pelejar, para ganhar, Senhor. É que mandou que me na recebe, e nem catou que me na recebe, na recebe, diz o Senhor para ti, vaso escolhido. Eu tenho te visto dos altos céus, eu tenho visto a tua vida, o teu último. Eu te chamei para a obra missionária, Helena Naia Sopra. Eu te vejo entrando na boca de fumo, eu te vejo entrando nos prostíbulos, eu te vejo entrando
trabalhando aonde o homem não dá valor, aonde o homem não dá, aleluia, crédito. Nessa noite o Espírito Santo da verdade, ele vai te encher mais de unção de poder, ele vai te encher mais de graça. Tem sido muitas palavras contra o teu ministério, as palavras têm chegado até ti, as palavras têm chegado até você. Mas nesta noite o Espírito da verdade, ele vai queimar toda palavra, toda seta sobre as tuas costas, toda seta. E nessa noite o Espírito da verdade está lançando por terra, porque ele tem te dado força, ele tem te dado a palavra no teu coração, ela tem dito, só que manaias. Aleluia. A igreja glorifica e exalta o nome deles. A igreja glorifica e exalta o nome deles. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa. O Senhor está na casa, o Senhor quer te renovar nessa noite. O Senhor quer te encher do Espírito dele nessa noite. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito de Deus está sobre este altar. O Espírito Santo do Senhor está sobre este lugar, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não deixa as guerras ser maior, aleluia, do que a vida eterna. Não deixa as lutas ser maior do que a tua salvação. Não deixa os teus problemas pessoais, os problemas familiares ser maior do que a tua salvação. Jesus está falando essa noite aqui, aleluia. Tem pessoas botando os problemas pessoais maior do que a salvação. Não ponha tua fé no Senhor. Aleluia, 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 Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguma vida para Cristo, se tem alguma vida querendo reconciliar. Porque a palavra foi pregada nessa noite. A palavra foi ministrada nessa noite. Você que quer fazer a nova aliança. Você que quer reconciliar com Cristo. Aleluia. As oportunidades estão abertas nessa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Até aqui o Espírito Santo do Senhor ele tem me guiado diante da sua palavra. Irmãos, eu só prego até onde o Espírito me levar. Aleluia. Tem dias que o Espírito quer levar, aleluia, até umas 3 horas de mensagem, mas tem dia que é mais reduzido. Aleluia. E sempre eu gosto de respeitar os horários, né?